São 9h39, vamos à última fronteira, fazemos este caminho pelo espaço com a ajuda do Coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia, bem-vindo. Hoje com novidades sobre as luas de Saturno e Júpiter. Que novidades são essas? Que é como quem diz, há algumas semanas decorreu o encontro da União Geofísica Americana e é o local ideal para cientistas de todo o mundo apresentarem as novidades mais excitantes da astronomia planetária do nosso sistema solar. E, de facto, as luas de Saturno e de Júpiter, nomeadamente Titã e Europa, foram as grandes estrelas desta reunião. Vamos começar com Titã. São as imagens que nós estamos a ver. Foi apresentado um vídeo que demonstra uma zona do hemisfério norte que, pela primeira vez, foi muito bem delimitada. É uma zona que contém cerca de 97% de todos os lagos que existem em Titã. Titã, à semelhança da Terra, é o único local do sistema solar que tem uma espécie de um ciclo hidrológico. Neste caso, na Terra é a água, mas em caso de Titã são hidrocarbonetos, portanto, famílias de combinações entre carbono e hidrogênio, nomeadamente metano e etano. E então, pela primeira vez, foi apresentada esta zona de Titã, que é uma zona mais ou menos limitada entre os 900 e os 1800 km e, portanto, tem 97% de toda os hidrocarbonetos líquidos de Titã. E foi apresentado também um valor, pela primeira vez, foi apresentada a medição da profundidade daquele que é o segundo maior lago de Titã, Ligia Mare. Tem aproximadamente, no máximo, 170 metros de profundidade. Isto é aproximadamente 8 vezes menos do que o nosso mar Mediterrâneo. E também, pela primeira vez, foi apresentado aquela que é a medição do volume total de hidrocarboneto líquido. Estamos a falar de cerca de 40 vezes o volume de hidrocarbonetos líquidos que há na Terra, que é como quem diz, Titã é o sítio ideal para as empresas petrolíferas e para as empresas de gás natural, porque tem muitíssimo mais desses componentes de metano e etano que tem a Terra. Portanto, estas são as grandes novidades de Titã. A outra estrela da companhia nesta reunião foi Europa. E saltamos imediatamente para Europa, uma das luas descobertas por Galileu, uma das luas galileicas de Júpiter, e tornou-se notícia há algumas semanas por uma razão muito simples. Na imagem que nós vamos ver de seguida, o Hubble foi levado até ao limite para tentar descobrir algo de misterioso e que é absolutamente deslumbrante no caso de Europa. Foi descoberto que uma grande pluma estava a sair da superfície de Europa. É uma pluma constituída por, enfim, as provas espectroscópicas, digamos assim, apontam para uma emissão de hidrogênio e oxigênio, que foram separados, eles estavam juntos, e foram separados pelo intenso campo magnético de Júpiter. E, Sandra, o que é que acontece ao hidrogênio quando está junto com o oxigênio? Água. Água. É aquilo que nós conhecemos na Terra como água. Neste caso, em Europa, o que os cientistas descobriram foi aquilo que nós na Terra designamos por geysers. Imagina, um geyser, então, que foi descoberto em Europa e que corresponde, mais ou menos, a uma erupção de vapor de água com aproximadamente 200 km de altura. Não devemos ficar muito surpreendidos com a altura que isto teve em Europa, tem uma gravidade muitíssimo mais pequena do que na Terra, mas mesmo assim, grande parte deste vapor de água voltou a cair em Europa e limpou, digamos, um bocadinho mais a superfície de Europa. Ora, isto foi uma notícia que encheu de contentamento os astrónomos, astrofísicos, por uma razão muito simples. A ser verdade que isto de facto é vapor de água, é a teoria mais predominante para explicar esta manifestação em Europa, então quer dizer que pela primeira vez conseguimos ter uma percepção muito direta daquilo que está por baixo da fina camada de gelo de Europa, que se pensa que poderá ser, pura e simplesmente, o maior oceano do sistema solar, cerca de 2 vezes maior que os oceanos da Terra. E, portanto, é uma maneira muito direta de ver o que está por baixo de Europa. Mas a Europa também se tornou notícia por uma outra descoberta notável. É que foi descoberto pela primeira vez uns traços, umas recordações de um anterior impacto de um asteroide ou de um cometa com Europa. E que que deixou mesmo um conjunto, uma espécie de uma matéria argilosa, precisamente na superfície de Europa. Isto é particularmente interessante por uma razão muito simples. Nós sabemos que os principais, os tijolos da vida na Terra apareceram na Terra devido precisamente a esses impactos de asteroides e cometas. E que encontrarmos esse tipo de provas também em Europa e se juntarmos ao enorme oceano que tem por baixo da Europa, como vimos agora até neste geyser, então torna tudo muitíssimo mais apelativo
para que se possa explorar a Europa com outro tipo de janelas, com outro tipo de perguntas, nomeadamente ao nível da astrobiologia. E estas novas notícias de Europa foram tão extraordinárias que houve toda uma série de comunidades de cientistas e não cientistas que criaram portais na internet, criaram páginas no Facebook. A própria Sociedade Planetária moveu-se em termos do seu lobby político para tentar sugerir à NASA que se calhar era bom termos uma missão única e exclusivamente para a Europa, para tentar descobrir quais são as novas perspectivas sobre será que tem vida ou não tem vida por baixo da crosta de Europa. Portanto, são notícias extremamente excitantes sobre estas luas. Miguel, há quem tenha Portugal no coração, neste caso, e tendo em conta os avanços e as descobertas, será possível um dia ter o espaço no coração? É mais uma daquelas notícias que pessoalmente adoro dar, porque mostra bem como, de facto, neste caso nós vamos ter, ou podemos ter, o espaço no coração. Ora, o senhor que nós vamos ver dentro de seguida chama-se Alan Carpentier, é conhecido em todo o mundo por fazer um trabalho absolutamente notável ao nível das válvulas artificiais para um coração, obviamente para os corações artificiais. É francês e em 2008 ele fundou uma empresa chamada Carmat, que se tornou uma subsidiária da gigante europeia EADS, que é uma gigante na área dos satélites e, portanto, da exploração espacial. E tudo para quê? Para tentar dar outras soluções para aquilo que nós estamos a ver. Tentar dar a volta aos problemas do coração, que todos os anos marca cerca de 100 milhões de pessoas. E será que o espaço pode ajudar? Pois claro que sim. Por uma razão muito simples. Os satélites que nós enviamos lá em cima têm uma coisa muito parecida com o nosso coração. É que quando vão lá para cima, não podem falhar. E não podem falhar e têm que se adaptar instantaneamente às várias situações com que se depara, nomeadamente a altitude, a radiação que recebe, e, portanto, há aqui um paralelismo entre a fiabilidade e a grau de confiança que nós temos que ter no nosso coração e também nos satélites que colocamos lá em cima. Então, o que nós estamos a ver é o primeiro coração artificial construído com materiais de tecnologia aeroespacial. O que nós estamos a ver são cerca de 900 mini-componentes que provém de tecnologia aeroespacial dos satélites e que são e que até tem um computadorzinho de bordo, este coração, que é cerca de 100 vezes mais pequeno que aquele que encontramos nos satélites. E este coração, este primeiro coração artificial com tecnologia aeroespacial, conseguiu superar um teste fundamental para ser admitido para testes em humanos. Conseguiu bater cerca de 35 milhões de vezes por ano durante 5 anos. Isto permitiu superar esse grande teste de fiabilidade para que neste momento cerca de 3 hospitais de Paris estejam neste momento à procura de 4 pacientes que possam receber este primeiro coração artificial e que pode ser uma resposta também do espaço, imagina tu, do espaço, para um problema muito, muito humano. Miguel, vamos às sugestões. O que é que nos trazes hoje? Vamos ter algumas sugestões de Natal. Vamos começar por Stephen King, o gênio do terror e não só, como se comprova neste livro, que vem em edição dupla, livro 1 e livro 2, de A Cúpula. Basicamente, o que é que aconteceria à humanidade se, por alguma razão que eu agora não vou desvendar, como é óbvio, terão que ler o livro, toda a humanidade fosse, ou parte da humanidade fosse colocada dentro de uma cúpula. Como é que reagiria? Portanto, é um livro também muito sobre as relações humanas. É ficção científica com relações humanas, como Stephen King sabe fazer, e que já foi adotado para uma série televisiva que passa num canal de cabo. Tem como livro 1 e como livro 2, e é uma aposta da Bertrand Editora. Depois, Makers, a nova revolução industrial, Chris Anderson, o senhor da revista Wired, e é uma proposta da Atual, do Grupo Almedina, e é curioso, pode parecer curioso eu trazer aqui um livro de economia e gestão numa rúbrica de astronomia, mas não, tem muito a ver com muito aquilo que nós já falámos também. Neste livro, Chris Anderson fala sobre a nova revolução industrial que nós estamos a sentir neste momento, como é que ela é feita, como é que ela é financiada e quais são os seus principais atores. Ora, nós já falámos de algum desses atores. Nós falámos sobre impressoras 3D, ao que Chris Anderson dá muito destaque neste livro, já falámos sobre crowdfunding, são técnicas de angriação de dinheiro para projetos também na área da ciência e que são tudo atores e técnicas de angriação de dinheiro que Chris Anderson fala neste livro, Makers, Nova Revolução Industrial. E depois, a aposta da Gradiva, a última aposta de Gravida, David Deutsch
O Início do Infinito, Explicações que Transformam o Mundo. E é um livro absolutamente delicioso, porque este senhor, que é conhecido também por ter um pensamento, quiçá excêntrico, mas sempre muito bem baseado, neste caso sobre o que é a ciência, como é que a ciência e a tecnologia está a revolucionar cada bocadinho da nossa realidade e como é que, de alguma forma, alterou a nossa percepção sobre a realidade. E é também um livro em que ele faz uma análise sobre o que é que vai ser o futuro, precisamente do impacto da ciência e da tecnologia nos nossos tempos. Miguel, obrigada e um bom Natal. Obrigado, igualmente.